Olá, sejam todos e todas bem-vindos. O meu nome é Sara Borges e eu faço parte da equipe do Programa de Comunicação Social do PCS Ente, desenvolvido pela Draxus, Consultoria e Gestão Ambiental. Este programa é desenvolvido no âmbito do licenciamento ambiental, enquanto uma medida de mitigação da linha de transmissão sob responsabilidade da Incruso Novo Transmissora de Energia. Como é possível observar no mapa, a linha de transmissão da Ente possui aproximadamente 220 km de extensão e passa por 11 municípios, todos eles localizados no estado do Maranhão. O Programa de Comunicação Social da Ente atua como um canal de comunicação direta entre o empreendedor e o público local. O seu objetivo prioritário é a construção cooperativa, democrática e contínua de ambientes educomunicativos, mobilizando e estimulando a articulação entre os diversos setores da sociedade com empreendimento, de forma a fortalecer o engajamento das partes interessadas. Se você quiser saber mais sobre as atividades desenvolvidas pelo programa, fale conosco através dos contatos presentes aqui na sua tela. E caso tenha alguma dúvida sobre o empreendimento, você pode também falar diretamente com a Ente, através do seu canal de ouvidoria. Bom, agora que você conhece o PCS Ente, gostaria de te convidar a assistir a fala da Alessandra Passini, nossa especialista convidada que irá abordar questões relacionadas ao Sistema Integrado Nacional e à linha de transmissão. Olá, meu nome é Alessandra Passini, eu sou física espacial e eu vim aqui hoje responder algumas perguntas dos alunos do projeto Ciência na Escola sobre linhas de transmissão. Pois é, eu recebi várias perguntas aqui dos alunos em relação às linhas de transmissão, mas eu juntei todas as perguntas e tentei concentrar tudo em 3 grandes questões, que são as questões que eu vou abordar aqui, tá bom? Nesse vídeo. Então, a primeira questão, ela é bem clara, ela é o que é, de fato, uma linha de transmissão? Essa pergunta vem do fato de que tem alguns conceitos errados aí, né, que permeiam a sociedade, e tem gente que olha para a linha de transmissão, que eu estou falando daquelas torres bem altas, né, que carregam aquelas linhas bem grandes. Então, tem gente que olha para aquela linha de alta tensão, que a gente chama, e acha que a energia elétrica está sendo formada e gerada naquela linha. Só que não, aquilo não é um gerador de energia. Aquela linha, aquela torre, ela está apenas transportando a energia gerada nas usinas, que em geral ficam mais remotas, né, ficam em lugares mais distantes dos centros urbanos e dos centros dos consumidores, né, onde estão os consumidores de energia elétrica. Elas apenas transportam, então, essa energia gerada nas usinas até o consumidor, né? Até os comércios, as indústrias e tal, e as fazendas e as cidades. Pois bem, por isso tem que ser uma linha de transmissão que consiga fazer isso de forma eficiente, sem que haja muita perda de energia no caminho, né? Então tem muita ciência envolvida aí na construção, né? E no desenvolvimento e no design dessas linhas de transmissão. Tem ciência não só na parte da física, mas tem também todo o desenvolvimento da engenharia em torno disso, né? Então, tem muita área de trabalho aqui, né, na área tanto da geração de energia quanto do transporte e distribuição dessa energia elétrica pelos centros urbanos e pelos consumidores. Pois bem, quem então gera a energia elétrica que a gente usa? A energia elétrica, na verdade, a gente na física não gosta de dizer que a energia é gerada, né, do nada. Na verdade, a gente entende que a energia é transformada, né? Então, vem de outras formas de energia e ela acaba sendo transformada numa energia elétrica que vai ser depois utilizada por todos nós dentro das nossas casas. Por exemplo, a gente pode transformar uma energia potencial gravitacional de uma água que foi acumulada num reservatório atrás de uma barragem, né, que é o que acontece nas hidrelétricas, né? Então eles fazem esse alagamento de uma área, né? Eles seguram o rio ali de uma maneira que esse nível da água suba de um lado da barragem e depois essa água ela vai cair numa região controlada ali e vai cair para um nível mais baixo, né? Então, potencial gravitacional mais baixo. Então, você tinha uma energia potencial da água ali, que foi transformada, obviamente, inicialmente em energia cinética, né? Para ela se deslocar, mas no meio do caminho da queda, você colocou uma turbina ali para girar por conta dessa água, desse fluxo de água que passou. Então, o que você fez, na verdade, foi roubar essa energia da água, que era potencial, e essa turbina girando
é o que vai gerar a energia elétrica. Então tem vários processos no meio, mas a gente pode pensar de maneira global que a energia potencial gravitacional da água foi transformada em energia elétrica. Por que gerou a turbina, gira a turbina e gera energia? Porque a turbina nada mais é do que uma bobina, né? Então você tem ali fios, né, condutores ali enrolados, e isso vai girar dentro de um campo magnético. Então a gente sabe, pela lei da indução, né, de Faraday e tal, que quando você tem um fluxo magnético variável numa região ali, né, que está circundada por aquele condutor, você gera um campo elétrico que vai induzir uma corrente nesse condutor, né? Então, pela variação do fluxo magnético, você acaba gerando uma corrente. É assim que acontece de forma bem básica, tá bom? Mas esse giro da turbina pode acontecer por outros mecanismos. Por exemplo, pode ser o próprio vento, que vai girar aquele cataventão que a gente vê, né? A gente chama isso de energia eólica, a energia do vento, e isso vai girar a turbina. A gente pode colocar um caldeirão com água fervendo e o vapor da água pode fazer essa turbina girar. Então, no caso das termoelétricas, são então usados mecanismos para aquecer a água, para gerar esse vapor de água que vai gerar a turbina ali, que vai girar a turbina. E para aquecer a água, você pode queimar combustíveis renováveis ou combustíveis não renováveis. Então, o mais tradicional seria, aqui nos Estados Unidos é muito usado, queima de carvão. A gente pode queimar biomassa. Então, a gente pode queimar o bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, que é resíduo de um outro processo para a gente fazer açúcar, para a gente fazer cachaça, né? Então, esse bagaço da cana-de-açúcar pode ser queimado e usado para aquecer essa água que vai gerar essa energia elétrica. Uma outra maneira, você pode queimar, por exemplo, casca de arroz, ou você pode queimar lixo, né? Então, existem outras maneiras de você fazer esse aquecimento com materiais e combustíveis ali que são renováveis, né? Outra maneira de você fazer isso também é usar energia nuclear. Então, a gente tem no Brasil as usinas Angra 1, Angra 2, tal, no Rio de Janeiro, ali na região de Angra dos Reis, que você, através da fissão dos núcleos de urânio ali, no meio da usina nuclear, você faz com que essa energia liberada durante essa fissão, essa reação nuclear, ela seja usada para aquecer a água, que depois vai evaporar e vai fazer esse vapor passar por essa turbina, blá blá blá, gera energia. Então existem várias maneiras da gente fazer essa transformação. Então, pois bem, acho que ficou claro aqui pra gente que tem várias maneiras, tem outras também, tá? Recomendo que vocês busquem aí na literatura, nos livros da escola ou na internet, leiam mais sobre essa questão da geração de energia elétrica, que é muito, muito interessante, e isso é uma área de pesquisa corrente, né? Muitos cientistas ainda hoje, eles trabalham e dedicam as suas carreiras a estudar novas maneiras da gente criar energia elétrica, né? Como que a gente pode fazer isso de forma limpa, de forma sustentável, né? Então isso é uma área de pesquisa muito interessante para os físicos aí da nova geração.